Fala audiência, eu sou o Mate e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre carros raros aqui do Brasil. Não necessariamente veículos que foram fiasco em venda, mas sim modelos que tiveram uma produção não muito grande e caso você encontre, hoje em dia vale fortunas. Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Começando pelo Volkswagen TL. A ideia da Volkswagen, quando desenvolveu a TL na configuração 4 portas, era a substituição do Zé do Caixão, que era um sedã 4 portas com motor 1600. A questão é que o público não aderiu a essa moda, até por se tratar de um fastback e na época, ali na década de 70, a predileção do público era por veículos 2 portas. Sendo assim, os que tiveram mais interesse nesse tipo de carro foram taxistas, um ou outro que tinha interesse em carro 4 portas ou até mesmo frotistas de empresas. Já o Chevrolet Chevette Jeans ele foi lançado em 1979. O foco da GM era atingir os jovens da época, tanto que o carro era totalmente customizado em jeans, tanto na parte de bancos como a parte de assoalho e também a forração das portas. A GM não disponibiliza números exatos de quantos veículos foram vendidos. Nessa época, a montadora tinha como base informar e classificar as vendas por modelo do carro. Não temos números exatos, porque a Chevrolet na época ela divulgava apenas e catalogava a quantidade dos carros vendidos pela marca. Então, sabemos que foi vendido o número X de Chevette, mas não exatamente se foi o Chevette Jeans, o SL, por aí vai. E o carro foi comercializado em 3 cores, o branco Everest, o azul Iguaçu e o prata Diamante. Encontrar hoje à venda um Chevette Jeans é muito raro. Encontrar um Chevette Jeans azul é muito mais caro ainda. Fiat hoje. Nesse caso eu vou citar 2 modelos bastante peculiares desse modelo da Fiat. O sedã compacto da Fiat foi lançado no comecinho dos anos 80 e agradou muito principalmente ao público feminino. Machista! A princípio, a Fiat fez uma campanha que nunca havia sido feito antes, desenvolvendo um carro com a publicidade voltada ao público feminino. Trata-se do Fiat hoje CS Pierre Balmain, ou Pierre Balmain, eu não sei muito bem a pronúncia. Trata-se de um veículo no qual a venda dele era direcionada para o público feminino, sendo que a Fiat comercializou apenas 50 unidades. Todas elas foram vendidas por meio de reservas entre o mês de janeiro a março de 1984. O diferencial do modelo era o bege áureo, todo o interior dele era monocromático, toda a forração em veludo. Além disso, a proprietária, no caso, ela receberia 2 malas do estilista francês, o logo na parte externa PB, da Pierre Balmain, e além disso o para-choque era na cor chocolate. Já a versão esportiva do hoje, a CSS, que era Comfort Super Sport, foi desenvolvida em 1985 para que pudesse ser aceita dentro do Campeonato de Marcas e Piloto de 1985. Porém, a categoria exigia que as montadoras que colocassem um carro lá dentro fabricassem no mínimo 300 unidades. Para isso, a Fiat utiliza o Fiat hoje na configuração CS, mas faz adaptações mais robustas, mais esportivas ao carro, colocando lanternas incolores, a inserção do farol de milha, rodas de liga leve, o câmbio mais curto de 5 marchas, aerofólio na parte traseira em cima do vidro e um aerofólio em cima do porta-malas. Além disso, o interior era com veludo preto e tinha faixas vermelhas que dava aquele ar esportivo ao carro. Reportagens da época falam que o carrinho era bem mais agressivo. Em 1965, o governo desenvolve uma linha de crédito especiais para carros de baixo orçamento. O absurdo da época é que o carro não tinha pisca-alerta dianteiro, não tinha os frisos, não tinha o marcador de gasolina, não tinha encosto de braço, não tinha nem a tampa do porta-luvas. E o para-choque do carro não era cromado, era branco. Aí você deve estar perguntando, essa dúvida que eu tive, como que o motorista sabia o nível de gasolina, Era usado uma escala de madeira, melhor, um bambu, dentro do porta-malas, onde você colocava e via ali a medição, do combustível.
Bom, em função da baixa venda do carro, a Volkswagen acabou tirando ele de linha, esse modelo em específico, até porque muitas pessoas compravam o Fusca Pé de Boi e ia colocando os itens que faltavam nele. Porém, acreditem ou não, nos dias de hoje, se você achar um Fusca Pé de Boi original, ele é mais valorizado do que qualquer Fusca completo daquela época e até dos mais recentes. O Monza High-Tech ele foi fabricado em 1993 pela GM, porém o foco era dar um ar totalmente moderno ao carro. Moderno naquela época, né? Os grandes itens opcionais daquele carro eram o painel digital, freio ABS, computador de bordo e a injeção eletrônica. Hoje em dia a gente não se surpreende. Porém, foram apenas 500 unidades desse modelo fabricadas. Para ter uma noção, o Chevrolet Monza, a versão 500 Emerson Fittipaldi, foram 5.000 unidades, assim como o Monza Club e o Monza Barcelona. Ou seja, encontrar essa versão do Monza é algo que vale muito dinheiro hoje em dia. Diplomata Collector. Em 1992, se despedindo do mercado após 24 anos de existência, os proprietários recebiam uma pasta de couro legítimo com uma carta de apresentação do modelo, uma fita de vídeo e uma revista com a história do Opala. Além disso, um relógio e uma caneta com a inscrição Collector em dourado. O carro também recebia logotipos Diplomata SE na lateral em dourado e o emblema Collector em dourado no volante. Todos eles vinham equipados com motor 4.1 e câmbio automático. Apenas 100 unidades foram fabricadas. Santana 1990 EX é meio que a despedida do modelo quadradão para o modelo tubarão que chega no final de 91. A Volkswagen resolve lançar essa versão top de linha, com todo o luxo da época, num carro que já era bem caro para o mercado brasileiro. O Santana EX, uma abreviação para executivo, ele era 50% mais caro que o Santana top de linha, que era a versão GLS. E uma curiosidade, né? O Santana foi o primeiro carro a ter freios ABS aqui no Brasil. Ele só era disponibilizado com 4 portas e em azul metálico, aquela cor do Gol GT, ou preto ou vermelho, sempre nas cores metálicas. A grade tinha desenho próprio, com apenas 3 frisos na cor grafite. O Santana EX ainda contava com uma suspensão a gás, o que tornava mais macio que o Santana normal. Segundo o senhor Luiz Bartolomé Júnior, que fazia testes de veículos para a revista Quatro Rodas, e guarda esse nome, porque ele fez o teste com o Hofstadter. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Ele fala que o Santana estava diferente do Santana convencional, ele estava muito mais macio, muito prazeroso em dirigir. E lembra que eu falei do senhor Luiz Bartolomé Júnior? Então, eu já falei do Hofstadter, que foi um carro que ficou aí 18 anos no mercado e teve apenas 18 unidades fabricadas e vendidas. Com o motor 1.8 do Golf GTI 2005, a Lobini começa a comercialização dos seus carros. Lembrando, a Lobini ela foi fundada em 1998 com a associação do empresário João Orlando Lobo e o engenheiro Fábio Birolini, da Chamonix, né? E com isso o projeto deu ignição e acabou chamando muita atenção da mídia, que ficou anos falando sobre esses modelos e até fazendo alguns testes. Em sua trajetória de quase 14 anos, foram entregues cerca de 70 unidades. Encontrar um Lobini à venda hoje é muito difícil. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que vocês, por favor, deixem seu comentário, curta, compartilha. E é isso aí, pessoal. Vocês têm sugestão de novos vídeos? Essa é a parte 1. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!